Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra, desse dia 15 de novembro de 2021. Nós estamos na cor litúrgica verde e o santo do dia, Santo Alberto Magno, tá? Vamos iniciar, né, fazendo o sinal da Santa Cruz e a oração Anjo da Guarda do Brasil. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor, de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, cuja providência não conhece limites, vós nos concedestes um anjo que vela sobre a nossa nação. Nós o suplicamos que, com o auxílio deste divino guardião, conservemos a fé, a esperança e a caridade, vivendo na paz e na concórdia nesta terra de Santa Cruz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar uma oração a São José, um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, para o Papa Francisco, Papa Emérito Bento XVI e todos os nossos padres, párocos, bispos, arcebispos e cardeais. Lembrai-vos, ó Puríssimo Esposo de Maria Virgem, ó meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado vossa proteção, implorado vosso socorro e não fosse por vós consolado. Com esta confiança venho à vossa presença e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém. São José, modelo e padroeiro dos devotos dos Sagrados Corações, Jesus de Maria, rogai por nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Desculpa. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Muito bem. Não farei o pitaco, tá? Tem muita coisa acontecendo, né, gente? Cada um tem suas demandas, vai chegar aí 13º salário, a outra parcela de vocês, eu não recebo, tá? Mas eu já trabalhei como CLT, então só usem com parcimônia, sabedoria essa parcela, lembrando que sempre janeiro, fevereiro, março tem os tributos aí comuns, né? Que são o quê? Bom, na verdade, mensalidade, material escolar das crianças, independente se são em escola pública ou particular, tem material escolar, né? Para entregar, IPVA, IPTU, né? Um monte de coisa. Imposto de renda, né? Então, pensa com carinho se vale a pena agradar pessoas que estão sendo desagradáveis com você. De verdade. Se você tem carinho pelas pessoas, tudo bem, é gostoso dar presente. Mas lembre-se que, acima de tudo, existem tributos aí de janeiro a março, tá? Então ninguém tá cheio da grana, mas cada um sabe o que faz, até por conta que vai ser o primeiro Natal pós-coronavírus, pós-Covid-19. Infelizmente vai ter gente. Até eu não sou muito de presentes, mas lembrando sempre aquelas pessoas que ficaram órfãs, tá? Porque você deve ter aí na sua família gente que perdeu o pai, mãe, esposo, avô, avó, filho, sobrinho, primo, entendeu? Aí eu acho que seria importante convidar essas pessoas para se chegar na sua casa, participar da ceia, não deixar sozinhas aí no Natal, tá? Tem muita gente que ficou sozinha, gente. Vizinho, amiga, não deixa sozinho. Mesmo que fale que não quero, não quero incomodar, mas então leva um pratinho de comida, faz uma visita rápida, nada assim muito demorada, uma coisa assim de meia hora, 40 minutos, né? Para a pessoa não se sentir tão largada na vida. Certo, então o problema do coronavírus é as coisas não vão voltar ao normal porque muita coisa deixou de ser normal. Não estou falando de máscara, abraçar, beijar, não, eu estou falando que famílias ficaram com buracos mesmo. E o buraco é buraco emocional, psicológico, aquele buraco na família, vai ter gente chorando aí nesse fim de ano, tá? Então cuidado, já falei em áudios anteriores sobre a questão do suicídio.
É um momento, infelizmente, muito propício para isso. Agora não, mas lá por volta de Natal para Ano Novo o negócio o bicho pega, tá bom? Ah, mas a pessoa não quer receber minha ajuda. Então reze bastante, já comece a rezar agora. Vai sondando de leve. Pessoa sensível, você não pode chegar de supetão nem falar qualquer porcariada, entendeu? Você chega com delicadeza e gentileza, por favor. Tá certo? E também não vai falar bobeira. Ai, mas vamos superar isso. Não, cada um tem seu luto. Tem luto que dura 20 anos, tem luto que dura 20 dias, tem luto que dura 2 meses, tem luto que dura 2 anos. Cada um dá um jeito, né, de lidar com o luto, mas todo mundo está enlutado nesse momento. Você deve conhecer alguém que perdeu alguém, perdeu uma pessoa muito importante por coronavírus. Então reze pela alma dessas pessoas, reze por quem ficou, dê força para elas na medida do possível, sem ser muito invasivo, mas então não seja muito evasivo também, né? Existem situações e situações aí, tá? Então é isso, muito bem. Vamos lá. Primeiro, eu queria agradecer, olha, eu não sei o que aconteceu, mas tem um áudio meu que deu 16 visualizações. Para alguns é pouca coisa, tá? O de sexta-feira. Mas para mim é muito preocupante. Eu não gosto quando começam assim, porque eu não sei se a pessoa tá achando que eu fugi, sumi, morri. Não morri, eu só atrasei o áudio de sábado, tá? Mas eu quero dizer assim, gente, por favor, qualquer coisa faz o download, ouve depois. Porque é um podcast mesmo, tá? É, mas eu não gosto muito quando tem muita visu. Desculpa, eu sou chata mesmo. Porque eu fico pensando, o que será que aconteceu, né? Será que eu falei besteira? Né? Então, não precisa curtir nada, sabe? Mas assim, se é por esse motivo de que eu sumi, que é uma sinalização de que vocês estão preocupados, ó, não precisa se preocupar, eu tô fazendo o que eu posso. Esse áudio de segunda eu tô gravando no sábado à tarde, justamente porque sobrou um tempinho aqui na grade, né, para eu poder gravar antecipado. Mas se eu não puder gravar, vocês já sabem, não é para entrar em pânico, tá bom? E se foi algum tema que, sei lá, vocês acharam muito assim triste, desculpa aí, né? Eu tô falando de situações, por exemplo, suicídio, padres suicidas, que eu não queria falar, mas eu falei porque infelizmente tá circulando aí uma coisa chata, né? Uma coisa ruim. Então reze sempre pelos seus párocos. Olhe para quem ficou aí sozinho, aí vai ficar sozinho nesse Natal, tá certo? Ano novo. Muito bem. Primeira leitura de hoje, primeiro livro de Macabeus, eu ia falar primeiro Marcos, não, primeiro livro de Macabeus, capítulo 1, do versículo 10 em diante, porque é tudo picado, tá? Naqueles dias brotou uma raiz iníqua, Antíoco Epífanes, filho do rei Antíoco, estivera em Roma como refém e subiu ao trono no ano 137 da era dos gregos. Naqueles dias apareceram em Israel pessoas ímpias que seduziam muitos dizendo, vamos fazer uma aliança com as nações vizinhas, pois desde que nos isolamos dela, muitas desgraças nos aconteceram. Essas palavras agradaram e alguns dos povos entusiasmaram-se e foram procurar o rei, que os autorizou a seguir os costumes pagãos. Edificaram em Jerusalém um ginásio de acordo com as normas dos gentios, aboliram o uso da circuncisão e renunciaram à aliança sagrada. Associaram-se com os pagãos e venderam-se para fazer o mal. Então o rei Antíoco publicou um decreto para todo o reino, ordenando que todos formassem um só povo, obrigando cada um a abandonar seus costumes particulares. Todos os pagãos acataram a ordem do rei. Inclusive muitos israelitas adotaram sua religião, sacrificando aos ídolos e profanando o sábado. No dia 15 do mês de Casleu, no ano 145, Antíoco fez erigir sobre o altar dos sacrifícios a abominação da desolação, e pelas cidades circunvizinhas de Judá construíram altares. Queimavam incenso junto às portas das casas e nas ruas. Os livros da lei que lhes caíam nas mãos eram atirados ao fogo depois de rasgados, e em virtude do decreto real era condenado à morte todo aquele em cuja casa fosse encontrado um livro da aliança, assim como qualquer pessoa que continuasse a observar a lei. Mas muitos israelitas existiram e decidiram firmemente não comer alimentos impuros. Preferiram a morte a contaminar-se com aqueles alimentos, e não querendo violar a aliança sagrada, esses foram trucidados. Uma cólera terrível se abateu sobre Israel. Palavra do Senhor. Salmo de hoje, 118, com o refrão: Vivificai-me, ó Senhor, e guardarei vossa aliança.
Apodera-se de mim a indignação, vendo que os ímpios abandonam vossa lei. Vivificai-me, ó Senhor, e guardarei vossa aliança. Mesmo que os ímpios me amarrem com seus laços, nem assim hei de esquecer a vossa lei. Vivificai-me, ó Senhor, e guardarei vossa aliança. Libertai-me da opressão e da calúnia, para que eu possa observar os vossos preceitos. Vivificai-me, ó Senhor, e guardarei vossa aliança. Meus opressores se aproximam com maldade, como estão longe, ó Senhor, da vossa lei. Vivificai-me, ó Senhor, e guardarei vossa aliança. Como estão longe de salvar-se os pecadores, pois não procuram ao Senhor vossa vontade. Vivificai-me, ó Senhor, e guardarei vossa aliança. Quando vejo os renegados, sinto nojo, porque foram infiéis à vossa lei. Vivificai-me, ó Senhor, e guardarei vossa aliança. Evangelho de hoje, Lucas 18, versículos 35 a 43. Quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas, e ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus Nazareno estava passando por ali. Então o cego gritou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. As pessoas que iam na frente mandavam que ele ficasse calado, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que levasse o cego até ele. Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou: Que queres que eu faça por ti? O cego respondeu: Senhor, eu quero enxergar de novo. Jesus disse: Enxerga, pois de novo, a tua fé te salvou. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo deu louvores a Deus. Palavra da salvação. Gente, aqui termina a liturgia da palavra. Vou tentar fazer áudios curtos, tá? Momentaneamente, o catecismo da Igreja Católica está com a leitura estagnada, tá? Porque eu preciso ser um pouco mais ágil. Vai ter dias que eu vou estar falando, dando pitaco? Vai, lógico, né? Às vezes é alguma coisa relevante que eu vi e tudo, e que eu preciso passar, ou eu senti que eu precisava passar, e mesmo que você ache que não era necessário passar, eu passei. Tá? Tá certo? Então, gente, desejo a todos uma ótima segunda-feira, feriado nacional, hoje é dia 15 de novembro. Já fiz muitos áudios no dia 15 de novembro falando sobre essa data, é a proclamação da República. Reze muito pela nação. Tem gente que reza durante o 7 de setembro porque tem a ver com o Anjo da Guarda do Brasil, mas eu vou pedir uma gentileza. Rezem muito nesse dia 15, porque o dia 15 de novembro, para quem pouco sabe ou que não entende muito de história, não é ligado a isso, eu vou explicar. O dia 15 de novembro, proclamação da República, que não foi só uma troca de governo, de sistema, o regime de governo. Foi um golpe de Estado muito feio. Exilaram o imperador Dom Pedro II, toda a sua família, por questões assim várias, né? Coisas mal resolvidas, frustrações por causa assim da vitória da Guerra do Paraguai, mas ao mesmo tempo nós sabemos que o Paraguai nunca mais se tornou o que era na época, porque na época o Paraguai era muito mais desenvolvido que o Brasil. Se você for ler, até tá passando a novela, né? Não sei se vão dar continuidade a essa situação, mas existiram várias causas para o fim do Império, certo? Muitas. Uma delas a causa abolicionista, porque o Império era baseado na escravatura. Depois, a Princesa Isabel revogou isso em 1888, 13 de maio, né? Dando a abolição. Mas no ano seguinte, em 1889, 15 de novembro de 1889, é proclamada a República. Além desse ato impopular que a princesa Isabel fez, com também o desfecho da Guerra do Paraguai e com seus inúmeros escândalos devido ao esposo da princesa Isabel, e o imperador não tinha um herdeiro masculino, e sim a princesa Isabel para assumir, só que nós sabemos bem que quem iria assumir era o conde Deu, o marido dela, né? Não sabemos a índole política, não estou falando da índole religiosa e a índole da princesa, que eu acredito que foram boas pessoas. A família imperial em si eram boas pessoas. Mas na questão política, eles eram muito enfraquecidos, já estava uma coisa desgastada. E vamos falar, numa sociedade machista, patriarcal, né? Não era muito bem visto essa situação de ter uma imperatriz do Brasil. E ainda mais casado com um cara que promoveu o maior terror na Guerra do Paraguai. Então, por conta disso, nas entrelinhas estava sendo arquitetado
manipulado, o que você quiser denominar aí, um novo tipo de governo, que é o republicano, que tem com suas bases muito parecidas com a política norte-americana. Tanto é que a primeira bandeira do Brasil republicano era praticamente com as cores trocadas dos Estados Unidos. Em vez de ser branco e azul, era verde e amarelo. Mas igualzinho, tá? Depois é que criaram essa bandeira que nós temos, né? Que aí está escrito Ordem e Progresso. Tem toda uma questão filosófica em cima do Ordem e Progresso, baseado na filosofia de Kant, positivista, tá? E que ainda há resquícios hoje em dia no nosso dinheiro com aquela mulher com barrete na cabeça, aquele bonezinho, que o que representa? A República. Se você procurar todas as cédulas brasileiras da época republicana, essa mulher, que parece ser uma mistura de deusa grega com uma representação da liberdade francesa, porque também tem o bonezinho, que é aquele bonezinho que é o barrete, é uma referência aos ideais da Revolução Francesa, que consequentemente formaram a independência dos Estados Unidos. Não estou delirando não, é só você pesquisar direito, filho, filha, tá? Então, assim, a partir dos princípios franceses da Revolução Francesa, tá, acontece a independência dos Estados Unidos. O maior símbolo de que isso se concretiza é o presente que a França dá para os Estados Unidos, que é a Estátua da Liberdade, porque existe uma cópia da Estátua da Liberdade na França. A maior está lá onde você conhece, aquela gigantesca que teve até uma restauração nos anos 80, tá? Que ela representa os ideais da Revolução Francesa que se concretizaram em território norte-americano. E depois se concretiza aqui no Brasil também. Existe essa. Entendeu? Ah, você pode estar pensando em teoria da conspiração. Não é isso mesmo que está pensando. Se você quer achar que envolve um povo aí das coisas aradas aí e tal, envolve também. Se você quiser partir para essa linha, envolve. Porque existem historiadores muito sérios que vão explicar sobre os sinais da República Brasileira. Tá? Eu fiz todo um meandro que eu já falei aqui, tá? Talvez confuso, talvez você não esteja entendendo, mas é bom que você vá se informar, porque o que eu estou falando tem fundamento histórico, tem contexto, tem fontes, tá? É só uma questão de você pesquisar direito aí no tio Google, tá? Se você quiser saber mais sobre a República Brasileira e seus símbolos, né? Então, como eu falei, essa moça, essa representação de uma deusa grega ou a deusa dos ideais da Revolução Francesa em nossa nota do real, que você olha na marca d'água, ela é a República Brasileira. Foi inclusive desenhada nos jornais da época, quando houve a proclamação, porque, como diz, o Brasil dormiu o império, acordou no dia 15 de novembro, República. Não teve participação popular, isso você já sabe se você está estudando para o Enem. Tá? Deram um pé no traseiro de toda a família imperial para muito desgosto de Dom Pedro II. Teve escândalos na Igreja Católica? Tiveram também. Teve apoio de alguma parte da igreja? Teve também. Teve tudo. Teve do que você quiser. Então, se você quiser saber mais detalhes da parte na parte histórica, procure um autor chamado José Murilo de Carvalho. Ele é especializado nesse foco, tá? Agora, se você quiser saber mais sobre o Império Dom Pedro II, é a doutora lá, a esposa do fundador da Companhia das Letras, a Schwartz, esqueci o nome da historiadora, mas é a esposa do fundador da Companhia das Letras, o Sr. Schwartz, tá? Tem uma historiadora que é só Império, Segundo Império. Então, mas se você quer saber sobre a República, é o Sr. José Murilo de Carvalho, historiador mesmo, não estou falando jornalista, porque jornalista, infelizmente, não temos bons historiadores que escrevam e falem bem, com discurso bom, assim, entendeu? Quem que tem? Jornalista. O jornalista, ele até tem toda a instrumentalização para escrever algo histórico, porque a parte metodológica é muito parecida. O problema é a temporalidade, é a questão do tempo. O jornalista se atém aos fatos do presente. Eventualmente puxa alguma coisa do passado para contextualizar o presente.
para dar mais dinâmica para coisa, entendeu? Mas jornalista não é historiador, a não ser que seja formado também em história. Aí a coisa fica completa, tá? Você vê muita coisa aí que vende bastante, porque é muito bem escrita, mas vai ver o cara não é historiador, ele é o quê? É jornalista. Isso é um problema aqui para o nosso Brasil, né? Então, por favor, você que é jornalista, vai fazer o curso de história. Aí fechou o caroço. Aí sim você está fazendo uma contribuição boa. Caso contrário, você é só jornalista, você não é historiador. Porque o historiador ele tem tem outras questões aí de olhar, de pesquisa da fonte, um monte de coisa. Certo? Falei, tá? Então reze bastante pelo povo brasileiro, pelo nosso governo, porque infelizmente esse dia 15 de novembro ele é marcado por uma situação que não teve sangue, mas teve muita trairagem, tá? Já começa por aí. Então, o golpe de Estado sempre reinou aqui no Brasil, sempre. Então, reze bastante, porque isso não é correto, isso não é certo, tá? Não é enfiando goela abaixo do povo brasileiro o que é melhor para a nação. Porque foi melhor para a nação para quem? Para os interesses de gente da oligarquia, do café, do pessoal rico, do patriarcado, do que você quiser chamar, do pessoal da cana-de-açúcar, do pessoal Depois vem a política café com leite, né? Que é os mineiros com os paulistas. Café paulistano e parte leiteira, a criação de gado dos mineiros, né? Então era a República do Café com Leite lá, sempre trocava, um paulista, um mineiro, um paulista, um mineiro, entendeu? É sempre assim. Vou me despedindo por aqui. E sim, eu estou de mau humor, né? Eu não adianta. Chega essa época eu fico o bicho, braba, frustrada, um monte de coisa. Mas, gente, o importante é estar viva, né? Então, obrigado pelas orações de vocês. É um processo que eu preciso passar. Tem que mudar, mas tá cada ano pior, não sei, tá? Um abraço a todos.